Olá, minha gente. Hoje nós vamos dialogar com base nesta pergunta: o livro do pecado da ISB? Tem alguém querendo fazer um livro do pecado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós vamos analisar direitinho sobre isso. Alguns irmãos da Reforma assistiram o vídeo que eu fiz sobre o livro do pecado da Reforma. E teve um que comentou, fez um comentário não no canal, mas um comentário no grupo, no WhatsApp, e esse comentário chegou até mim. E ele colocou o seguinte: bem, antes de falar desse comentário que ele fez, deixa eu falar algo aqui. O livro do pecado da Reforma, que foi intitulado o livro do pecado, né? O nome do livro é A Mão de Deus na Sua Obra e na Direção do Seu Povo. Foi escrito por Demetrio Nicolici. Esse livro foi um líder da Reforma que escreveu. Então não foi a Igreja Adventista que fez, que inventou. Isso é um livro deles, né? É o livro negro da Reforma. Então, teve uma pessoa da Igreja da Reforma que acho que não gostou do vídeo que eu fiz. Disse que ia fazer um livro também, um livro do pecado da Igreja Adventista. Bem, vamos lá. A gente vai dialogar sobre isso aqui. Olha só. Depois de assistir o vídeo sobre o livro do pecado da Igreja da Reforma, né, entre aspas, um reformista escreveu o seguinte, aí ele escreveu: recentemente o pastor Benildo Gabriel gravou um vídeo em seu canal no YouTube falando sobre um suposto livro do pecado do movimento da Reforma. Não é suposto, de fato existe o livro. Colocaram o apelido desse livro, o livro do pecado. Por quê? Porque o conteúdo do livro é colocando a podridão da Reforma. O próprio Nicolici escreveu lá, colocou lá, porque na cabeça dele, de 14 até 51, a Reforma só foi problemas. Veio melhorar na cabeça dele a partir de 51. Isso na mente dele, né? Com a divisão lá em 51 foi um problema. Então, não é uma coisa, um suposto livro. Existe o livro. Existe o livro. O vídeo já tem um grande número de visualização. E aqui eu quero deixar um pequeno recado para ele e seus companheiros de acusações. Primeiro, não são acusações, porque é o que está escrito no livro. Eu expus o que está escrito no livro, tá certo? Então, quem colocou lá, quem escreveu, quem postou lá as informações foi o Demetrio Nicolici, que foi líder da Reforma, foi secretário da Associação Geral da Reforma, e depois foi presidente a partir de 51, a ala, porque em 51 a Reforma se dividiu, né? Rachou no meio lá na Holanda. E esse rachar no meio, um grupo ficou com Kozel e outro grupo ficou com Nicolici. E Nicolici, eu já expliquei isso, ele foi eleito por sorte, aquela confusão toda. E Nicolici, ele escreveu esse livro. Aí ele fala muita coisa lá nesse livro. Então não é acusação. Mas ele quer dizer aqui o seguinte, que ele vai escrever um livro, dá a entender isso, né? Ele até colocou um vídeo, até assisti o vídeo, para dizer que na Igreja Adventista também tem problemas, mas tem um diferencial. Tem um diferencial. Quando a gente fala desse livro do pecado da Reforma, é porque na Reforma não pode ter problema. A Reforma, como se diz que já começou a Reforma, e o nome é até Movimento de Reforma, todas as duas, tanto o grupo de Kozel quanto o grupo de Nicolici, e tem o grupo de Menezes, que é a completa Reforma. Então, todos esses grupos que se intitulam como Reforma, eles não podem ter briga. Por quê? Porque a irmã White diz claramente, eu vou ler um texto daqui a pouco, que ela diz assim, que quando
a reforma começa, bane da igreja o espírito de discórdia e luta. Quando a reforma começa, bane da igreja o espírito de discórdia e luta. Bem, então, qual é o problema se alguém da reforma, tanto do grupo de Kozel, como do grupo de Nicolice, ou de outro grupo qualquer, tentar escrever um livro acusando a ISD, a Igreja Adventista do Sétimo Dia? É o livro do pecado da Igreja Adventista. Primeiro, não existiu nenhuma discussão na Igreja Adventista do Sétimo Dia que dividiu a igreja em duas a nível de conferência geral, como aconteceu com a Reforma. A Reforma dividiu, rachou no meio, lá em 1951. Eram 25 delegados presentes, saíram 11 da reunião, liderada por Nicolice, e ficaram 14, liderado por Carlos Kozel. Na Igreja Adventista não aconteceu isso. Surgiu agora a nova conferência geral da Igreja Adventista? Não. Outra coisa que eu acho que é o ponto mais importante, é o ponto 2. A IASD, a Igreja do Sétimo Dia, não diz que já é a reforma profetizada. Entenderam aí, irmãos? Então, nós não dizemos, nós já somos a reforma profetizada. A reforma profetizada já começou. Não. Então, por quê? Essa reforma profetizada não começou. Porque a irmã White diz que quando ela começa, bane da igreja o espírito de discórdia e luta. Então, se alguém falar contra a Igreja Adventista, escrever um livro dizendo que a Igreja Adventista é muita coisa e querer levantar, como o Nicolice fez, falando da reforma, bem, não vai surtir efeito nenhum. Por que não vai surtir efeito nenhum? Porque nós não dizemos que a reforma já começou. Mas eles dizem que a reforma já começou com eles. E eles acham que é até um movimento profetizado. Então, olha o que diz a irmã White no livro Testemunho Seleto, Solome 3, página 254. Ó. É chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando essa reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente. E, agora vem um ponto importante, e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Vai desaparecer da igreja o espírito de discórdia e luta. Alguém pode perguntar, mas na Igreja Adventista tem espírito de discórdia e luta? Tem. E aí, mas não é igual à reforma? Não. Não, porque a Igreja Adventista não está dizendo que já começou a reforma. Olha só. Mas na reforma não pode ter espírito de discórdia e luta. Não pode, porque se ela diz que é reforma profetizada, como ela diz, e até o nome dela é movimento de reforma, então não pode ter espírito de discórdia e luta. E tem. O livro do pecado, que foi escrito por Demetrio Nicolice, né, essa apelidado do livro do pecado, ele mostra lá, claramente tem até hoje, eles brigam por causa do copinho na ceia. É tanta confusão que eles têm lá entre eles. E não poderia existir isso. A reforma, a igreja da reforma, tanto o grupo de Kozel, o grupo de Nicolice, o grupo de Menezes, todos esses grupos aí, eles estão proibidos de terem brigas e confusão entre eles. Aí você pode perguntar, pastor, mas espera aí, quer dizer que na igreja adventista pode ter e na reforma não pode? É, isso mesmo. Sabe por quê? Porque a irmã White diz que quando o verdadeiro movimento reformatório começa, bane da igreja o espírito de discórdia e luta. E nós, adventistas, não cremos que ainda já começou essa reforma profetizada. Não cremos ainda. Então, pode existir os problemas. Agora, quem já disse que começou a reforma, aí não tem condição, não pode ter. Porque aí não se cumpre. É uma falsa reforma. Entendeu, irmão? Então, fazer um livro, isso aí não resolve nada. Então, a verdadeira reforma, quando começa, bane da igreja o espírito de discórdia e luta. E ainda mais, não haverá confusão, pois todos estarão em harmonia com o espírito. As barreiras que separam um crente do outro serão derribadas e os servos de Deus falarão as mesmas coisas. Agora, na Igreja da Reforma, esse livro que eles escreveram,
no conteúdo do livro, do lado do livro do pecado, né? Aí diz assim, olha que coisa. Os filhos do irmão Velpe brigaram com o irmão Cais Nobel e tomaram a obra nas suas mãos na América do Norte. Briga por poder. Então como é que tem o movimento reformatório começou, que a irmã disse que bane da igreja o espírito de discórdia e luta, e eles continuam brigando? Não tem lógica. Então não é a reforma profetizada. Aí outro texto está no mesmo livro aqui, na página 21. O irmão Mas é um dos mais perigosos ladrões que já tivemos entre nós. Olha que coisa, irmão. E ele era líder mundial do movimento. Então, assim, se alguém quiser escrever o livro, fique à vontade, pode escrever, mas não tem razão de escrever, né? Quem teve razão de escrever foi o Demétrio Nicolice, que escreveu esse livro aí, e mostrando que a reforma é uma falsa reforma. Por quê? Porque se tem briga, tem confusão, tem discussão, e quando a irmã White é muito clara que na verdadeira reforma, quando começa, não é no meio não, é quando começa. Ela diz, quando essa reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e Deus crente, melhor dizendo, e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Não haverá confusão. Muito claro, né, irmãos? Muito claro. Muito bem. Meu irmão, minha irmã, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, deixe seu comentário, pode fazer seu comentário e compartilhe com outras pessoas para que os irmãos adventistas não sejam enganadas pelas falsas reformas, pelos falsos ensinamentos, tá bom? Deus abençoe a todos, dê a paz, dê a graça e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.